Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos lugares mais estratégicos e, francamente, mais tensos do mundo. Vamos entender por que um pequeno pedaço de mar, o Estreito de Hormuz, é conhecido como a verdadeira artéria do planeta. Essa frase é perfeita, porque é exatamente essa sensação. Pensa só nisso. Uma única torneira, um único ponto, controlando 1/5 de todo o petróleo que o mundo precisa para funcionar. E o mais importante, isso não é um exercício de imaginação, é uma possibilidade bem real, com consequências que a gente já começa a sentir. Ok, para a gente entender o tamanho da crise, primeiro precisamos dar uma olhada no mapa. Afinal, o que faz essa pequena passagem de água ser tão poderosa e ao mesmo tempo tão vulnerável? Olha ele aí, o Estreito de Hormuz. Ele é basicamente a única porta de saída do Golfo Pérsico para o mar aberto. Então todo navio que sai da Arábia Saudita, do Catar, do Coate, enfim, todos eles precisam obrigatoriamente passar por esse corredor para levar petróleo e gás para o resto do mundo, principalmente para a Ásia. E no seu ponto mais estreito, a gente está falando de apenas 33 quilômetros de distância entre uma costa e outra. Parece pouco, né? E é. É um espaço incrivelmente apertado para o volume de tráfego que passa ali. Mas a verdade é que o gargalo é ainda pior. E aqui está o detalhe crucial. A largura total é de 33 quilômetros, certo? Só que as rotas de navegação, aquelas que são fundas e seguras o suficiente para os superpetroleiros passarem, têm só 3 quilômetros de largura em cada sentido. 3 para ir, 3 para voltar. É como se uma autoestrada gigante de repente virasse uma estradinha de mão dupla. E o motivo para esse funil todo é o tal do calado. Calado é, de forma simples, a parte do navio que fica embaixo d'água. Num desses navios tanques gigantes, o calado pode passar de 20 metros. Então eles precisam desses canais bem fundos para não encalhar. Qualquer desvio pode causar um desastre, o que exige uma navegação com precisão milimétrica. Certo. Então, o que exatamente passa por esse gargalo todos os dias? E olha, não é só petróleo. O que está em jogo aqui é um fluxo vital não só de energia, mas também de alimentos para o mundo inteiro. Vamos começar pelo número mais famoso, 1/5. 20% de todo o petróleo consumido no planeta Terra passa por esse exato ponto. É um número absurdo. Cada um de 5 barris de petróleo que o mundo usa tem que fazer essa travessia. Mas não para por aí não. A gente tem também o gás natural liquefeito, o GNL. Cerca de 20% de todo o GNL comercializado no mundo também depende de Hormuz. A maior parte vem do Catar, e o problema aqui é que para esse gás simplesmente não existe outra rota. É passar por ali ou não chegar ao destino. E tem um outro ponto que muita gente esquece, mas que afeta diretamente o nosso prato de comida. Cerca de um terço de todo o comércio mundial de fertilizantes passa por ali. Ou seja, fechar Hormuz é criar uma ameaça direta à segurança alimentar do planeta. Tá, mas como alguém conseguiria fechar o estreito? A estratégia do Irã é bem inteligente, na verdade. Não se trata de uma grande batalha naval à moda antiga. A ideia é outra, é tornar a travessia tão arriscada, mas tão arriscada, que ela se torne impossível na prática. E o nome disso é guerra assimétrica. O Irã sabe muito bem que não tem como ganhar da Marinha dos Estados Unidos numa luta de igual para igual. Então o objetivo não é derrotar o inimigo, é negar o uso da área. É transformar aquele mar num lugar tão perigoso que ninguém se atreve a cruzar. E essas são as ferramentas para isso. Minas navais, que são baratas e transformam a água num campo minado invisível, enxames de lanchas super rápidas que podem cercar e confundir um navio gigante, mísseis escondidos na costa, prontos para disparar, e até mini submarinos e drones. É uma estratégia de 1000 pequenos cortes, projetada para criar o caos. E o primeiro resultado dessa estratégia não é um navio afundado, é um resultado econômico. É um efeito dominó que começa no risco, passa pelas seguradoras e termina, claro, no preço que a gente paga pelas coisas. Olha só a diferença. De um lado, um dia normal, com dezenas de navios se movendo. Do outro, a realidade de um bloqueio. Os navios simplesmente param. Ficam ali, agrupados dos dois lados, esperando. O fluxo para. Totalmente. E aqui está o verdadeiro pulo do gato. O bloqueio, de fato, não é feito com uma arma, é feito com uma apólice de seguro. Ou melhor, com a falta dela. Ao tornar a área perigosa, as seguradoras se recusam a cobrir os navios e suas cargas, que valem bilhões. Sem seguro, ninguém sai do porto. Simples assim. E para as poucas seguradoras que ainda topam o risco, o preço do seguro, ele vai para a estratosfera.
A gente está falando de aumentos de mais de 50% no valor do prêmio. Isso, na prática, torna a viagem economicamente inviável, mesmo que ela fosse fisicamente possível. E essa é a consequência final que todo mundo sente. O risco, o custo do seguro, tudo isso é repassado direto para o preço do barril de petróleo. E a gente sabe, né, quando o petróleo sobe, absolutamente tudo sobe junto. Agora, vamos dar um passo atrás para enxergar o cenário completo, porque o que a gente está vendo não é uma crise isolada lá no Golfo Pérsico, é uma crise global que está se desdobrando em várias frentes ao mesmo tempo. O impacto de uma crise em Hormuz não é igual para todo mundo. A grande, enorme maioria do petróleo que passa por ali, 84%, vai para a Ásia. Economias como China, Japão, Coreia do Sul são totalmente dependentes desse fluxo constante. E a China, especialmente, fica numa posição muito delicada. Ela é a maior cliente do petróleo do próprio Irã. E, para complicar, acabou de perder a Venezuela como outra fonte de petróleo barato. Então, uma crise em Hormuz atinge Pequim em cheio, de uma forma bem desproporcional. E para piorar tudo, o problema não está só em Hormuz. Ao mesmo tempo que essa tensão acontece lá, o Mar Vermelho, outra rota marítima vital, que liga a Ásia à Europa, também está sendo atacada. Ou seja, nós temos pela primeira vez uma crise acontecendo em duas frentes simultaneamente. E isso nos deixa com uma pergunta final que é, no mínimo, preocupante. A gente não está mais falando de um único problema, de um único gargalo. Nós estamos começando a ver o que acontece quando as duas principais artérias do comércio do mundo são pressionadas, ao mesmo tempo. As consequências disso? Bom, a gente ainda está começando a entender.